Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e o nosso convidado de hoje traz um livro que nos lança um desafio, que diz o seguinte: se você tiver diante de si a oportunidade de conhecer o fenômeno da reencarnação, comprovado mediante documentos obtidos cientificamente, como conduzirá a sua vida, a partir do conhecimento, da constatação dessa nova realidade para a existência terrena? É um desafio interessante, nós vamos falar sobre ele. E o nosso convidado de hoje, nós temos a alegria de receber o Dr. João Alberto Fiorini de Oliveira, e ele nos traz o livro Reencarnação, Investigação Científica. Bom, Dr. Alberto Fiorini, é um prazer tê-lo aqui conosco, é uma alegria mesmo recebê-lo aqui para a gente falar desse tema tão importante. A honra em vir aqui é muito grande para mim também. Muito bom, vou falar desse livro que é Reencarnação, Investigação Científica. Vamos falar, a gente já lançou o desafio aqui para o nosso telespectador, né? Como que surgiu a ideia dessa pesquisa, né? Desse estudo e em consequência do livro, né? Porque a pesquisa veio primeiro que o livro, né? Sem dúvida. Foi através de uma reportagem que eu li através do jornal da Federação Espírita de São Paulo, onde nessa reportagem se dizia o tema prova científica da reencarnação através das impressões digitais, onde duas pessoas tinham as mesmas impressões digitais. É interessante porque quando se fala em impressão digital, a gente não pensa que isso pode ser do espírito, né? Justamente. Porque a gente pensa sempre no corpo físico, porque quem não acredita na reencarnação não associa isso, né? Eu sou uma individualidade e por conta disso tenho uma impressão, né? Sem dúvida. E nesse aspecto nós pesquisamos não só no Brasil as impressões digitais deixadas por espíritos materializados através das luvas de parafina, mas também através dos Estados Unidos e comprovando realmente que a individualidade existe após a morte na vida espiritual, que seria a erraticidade. Então, você fala no livro que já na década de 20 já se fazia Sim, onde houve mais esses fenômenos de ectoplasmia, materializações. Então, nessa época onde foi a época que mais ocorreu essas luvas, deixadas as impressões digitais em luvas, arcadas dentárias, o próprio rosto dos espíritos. Então, mas como é que é? Dá para explicar como é que isso é feito? Como é que a gente consegue tirar a impressão digital de um espírito? Então, Maria Zilda, é um fenômeno que hoje dificilmente ocorre, talvez nem ocorra mais, em virtude do fornecimento de ectoplasma para esse fim. Certo. Mas na época, o espírito ele utilizava do ectoplasma do médium de efeito físico, materializava o membro que ele queria deixar a impressão digital, e esse membro era colocado dentro da parafina líquida e depois na água onde ficava impregnada essas impressões. No segundo livro, eu mostro, inclusive já apresentei em televisão, como que é feito esse procedimento. Interessante, né? Então hoje não se usa mais isso porque... Não. Mas a gente ainda pode estudar, a partir do seu livro, né? Porque você conta toda a sua pesquisa, você fala todo o seu estudo, né? A partir disso, dá para se continuar esse estudo? Ou você já conseguiu comprovar que existe uma única digital para o espírito? Perfeitamente, é uma individualidade, porque a impressão digital ela tem de 12 a 40 pontos identificadores. Certo. E é impossível duas pessoas, mesmo os gêmeos univitelíneos, terem essa mesma impressão digital. Certo, porque se a gente for pensar nos gêmeos, né, esses gêmeos idênticos, né, eles são idênticos, mas eles têm características diferentes. Justamente. Então, E foi pesquisado também não só através dos gêmeos univitelíneos, mas também clonagem de símios, né, da raça, da espécie chimpanzé, onde a clonagem também comprovou a impressão digital
diferente da matriz através da clonagem. Então, É uma individualidade. Se você pegar a árvore, nem mesmo a folha da própria árvore seria igual. Ela pode ser semelhante, mas igual não. igual. E foi através dessa ideia, Maria Zilda, que nós utilizamos, né, para pesquisa através desse livro, porque na reportagem que foi lançada através da Federação Espírita de São Paulo, se dizia que poderia existir duas impressões contendo esses 40 pontos identificadores. E, no entanto, a pesquisa comprovou que não é possível existir essa mesma impressão. Contudo, em outro lado, paralelo a essa pesquisa, nós fizemos também, me adiantando, a comparação da escrita através do exame grafoscópico, né, da grafoscopia ou da grafia, e realmente comprovou a mesma letra através do espaçamento de letra, da bitola, da inclinação, o que também a letra, a caligrafia de uma pessoa, uma individualidade, tanto quanto da impressão digital. É interessante que eu adoro escrever. E eu falo para os meus amigos que quando eu desencarnar, eu vou ser identificada pelo tanto que eu gosto de escrever e pela letra. Né? Então, é uma possibilidade real. Sim. E além, todo esse trabalho, Maria Zilda, foi realizado através de peritos, que são cientistas forenses na área da polícia científica. Então, o que nós fizemos? As comparações únicas que nós fizemos nesse trabalho, posso dizer, no mundo todo. Você vai falar já. Nós vamos para o intervalo. Nós vamos para o intervalo e já falamos a respeito desse assunto que é bastante interessante. Estamos de volta com o Repensar. Hoje estamos conversando com o Dr. João Alberto Fiorini de Oliveira sobre o livro Reencarnação, Investigação Científica, um livro bastante importante. Mas antes de nós continuarmos nessa conversa sobre reencarnação, nós queremos convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que essas informações que são importantes e ao mesmo tempo que consolam, que esclarecem, chegue a pessoas em lugares mais distantes, a pessoas que não têm acesso à informação. Nós precisamos da sua ajuda. E para tanto você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 18 38 e sermos, como todos nós, um divulgador da doutrina dos espíritos e melhorar a qualidade do nosso planeta, que passa por um momento de transformação. Seja, como todos nós, um divulgador. Bom, doutor Alberto, vamos continuar falando daquela história lá da letra, né? Nós podemos também confirmar, né, a reencarnação através da grafia, né? Você estava falando isso, que é possível, né? Então eu Sem posso dúvida. me identificar no futuro, né, depois do meu desencarne, através da minha letra também. Perfeitamente. Inclusive consta no livro exames de grafoscopia através de peritos habilitados, são peritos criminais, peritos forenses de polícia científica que fizeram o estudo nesse sentido, né, Maria Zilda? Então, a gente pode... como que isso acontece? Aí a curiosidade, né? A curiosidade do leigo. Uma criança, por exemplo, uma criança que está reencarnada agora, eu posso descobrir uma vida anterior dessa criança, através da letra? É isso? Justamente isso. Mas tem que ter algum sintoma? Por exemplo, essa criança tem que demonstrar alguma lembrança, Como que é? Quais são as pessoas escolhidas para isso? A pesquisa funciona da seguinte forma, ou funcionou da seguinte forma. Normalmente, a pesquisa sobre reencarnação, ela inicia com memória extracerebral. O que seria isso? A criança, geralmente dos 2 aos 4 anos, ou às vezes até mais aos 7 anos, ela traz consigo lembranças de vidas passadas. Certo. Então ela lembra que ela foi uma pessoa, tal, morou em tal lugar, que ela fez tal coisa, que ela morreu de determinada maneira. E assim se investigava aquela vida passada e realmente se comprovava aquilo que a criança estava falando. Esse trabalho foi feito muito
explorado pelo Dr. Ian Stevenson, que é um médico da Escola de Medicina de Virgínia, Estados Unidos, e aqui no Brasil pelo conceituado Dr. Hernani Guimarães Andrade. Ambos já são desencarnados. Só que essas lembranças, muitos pesquisadores já haviam explorado muito esse assunto. Eu queria algo a mais, então o que eu fiz? Além dessas lembranças que a criança trazia consigo, eu procurei comprovar a reencarnação através do método científico forense. Então, uma comparação entre a impressão digital dessa criança com aquela da vida passada. Uma comparação no rosto, nos traços fisionômicos dessa criança também, aquela que ela foi na vida passada. Da escrita e até mesmo do DNA. Foi o que nós fizemos e consta nesse livro. Então a genética também colabora, né? O DNA, a genética também colabora para que a gente consiga perceber a reencarnação? Olha, Maria Zilda, 90% da reencarnação se dá em membros da mesma família. Certo. Então há uma ligação entre o perispírito e a genética. Então o perispírito ele molda o corpo físico, às vezes ele sobrepõe sobre o fator genético, que o Dr. Hernani Guimarães Andrade chamou de MOB, que é o modelo organizador biológico. Isso, Então, mesmo que essa pessoa seja de família distinta, os traços fisionômicos são tão parecidos, no caso dessa criança, que no exame feito pelo perito em retrato falado, que é esse perito que faz aqueles retratos de foragido, de criminosos, faz o desenho, ele comprovou 29 pontos, faltou um ponto para se dizer que era a mesma pessoa. Então o perispírito ele é como uma forma, ele molda a parte física e às vezes ele se sobrepõe ao fator genético. Bom, esse trabalho nem precisa perguntar a você que é um trabalho demorado, trabalho difícil de ser feito. Mais de 10 anos para esse livro 10 anos e outro livro 10 anos, 20 anos ao todo, né, de pesquisa investigativo. É um trabalho extraordinário, profundo, né? Agora, você fala você já falou de tirar as impressões digitais dos espíritos, né? Agora, precisa-se ter autorização. O espírito precisa autorizar isso, né? Como que a gente consegue essa autorização? Tem que pedir autorização para o espírito? E o médium? Qual é o papel do médium nesse trabalho? Sem dúvida, o plano espiritual tem que permitir que esse fato ocorra, esse fenômeno, né? Na época, como você bem disse, na época da década de 20, se fazia muita materialização, por quê? Porque era uma forma de provar às pessoas que o espírito continuava existindo. E eu analisei todas as impressões digitais deixadas em cera parafina, cera dentária, aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, houve uma pessoa chamada Walter Stinson, e ele, quando foi se barbear com a navalha, ele cortou a jugular, uma das veias aqui do pescoço, e veio a falecer. E a impressão digital dele ficou impregnada na navalha, a mãe guardou. Após ele ter desencarnado, ele começou a se manifestar em sessões de materializações, onde a irmã fornecia o ectoplasma. E esse rapaz, né, ainda jovem, na época quando desencarnou, ele deixou 90 impressões digitais em cera dentária. E todas essas impressões eu consegui e constatei no livro. Então, esse fenômeno não só ocorreu no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em outras partes do mundo, comprovando realmente que o espírito permanece com a impressão digital. É interessante ao mesmo tempo, há que se divulgar mais esse trabalho, né? É um trabalho que as pessoas não têm muito interesse, porque é um trabalho técnico, científico e cansativo, então não é algo que chama muito atenção. Mas as pessoas que gostam nessa linha de pesquisa, de pensamento, que são cientistas, já se interessam mais por esse trabalho, né? Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouco mais sobre esse tema.
Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos comentando o livro Reencarnação e Investigação Científica. Estamos conversando aqui com o seu autor, que é o Dr. João Alberto Fiorini de Oliveira. Bom, Dr. Alberto, vamos falar, eu estou curiosa aqui para você me explicar um pouquinho o que é dactiloscopia, que tem a ver com esse processo aqui todo o que você fez de estudo, de pesquisa. O que é isso? É uma forma de se identificar as pessoas através da primeira falange das impressões digitais. Então, é o método considerado mais correto e mais fácil, econômico, para a identificação de pessoas. Contudo, hoje se faz também através do DNA, e foi também através desse método que nós comparamos o DNA da pessoa com a vida passada. Só que como ela morreu na vida passada, a gente não poderia tirar a célula do cadáver, nós tiramos a célula do irmão daquela pessoa e fizemos a comparação através do DNA genômico. Então, Marisilda, nós fizemos todos os métodos de identificação humana. Eu sou especialista na área de identificação humana em vista de cursos de perinicroscopia, que é cenários de crimes. Certo. Então, eu me especializei nessa área. Então, nós identificamos a pessoa pela letra, pela fotografia do rosto, pela papiloscopia, que é a impressão digital, e pela caligrafia. Então, se você me perguntasse, mas qual que comprovou a reencarnação? Então, foi através da letra, da caligrafia, que foi o exame de grafoscopia, e através dos traços fisionômicos, que foi o exame de prosopografia. Nossa, são os nomes complicados, né, de a gente nome falar. técnico forense. Então, a gente não pode, vocês não podem identificar as pessoas que participam dessa pesquisa, só com autorização delas, somente isso? aquelas que queiram manifestar o nome ou a presença dela, então geralmente são anônimas, a gente não identifica os pacientes nesse sentido. Então, isso que você nos explicou agora é que são chamadas técnicas comparativas de personalidade, é isso ou não? Não. A personalidade, eu gostaria de fazer um livro nesse aspecto, porque veja que interessante, quando a morte de uma pessoa, ela influencia muito na vida futura, na personalidade e na saúde. Certo. Então, vamos supor, se aquela pessoa ela morreu num acidente trágico, com certeza isso vai atrapalhar muito a saúde dela, a vida futura e também a personalidade, porque a pessoa vai demonstrar um determinado medo por certas coisas. Se ela foi assassinada com um tiro de revólver, nessa vida ela tem um pavor de arma de fogo. Certo. Se ela morreu afogada, ela tem pânico ao ver a água, o mar, quer dizer, geralmente funciona assim. Então, é esse caso da personalidade, mas eu não tive ainda a honra e o prazer de explorar a pesquisa nesse sentido. Agora, uma questão, essa pesquisa, esse estudo pode ajudar na solução dos crimes, ou seja, quanto à personalidade das pessoas, para você poder, não sei se eu vou me explicar direito. Então, tem um criminoso, tem uma pessoa lá que cometeu um crime, por esse estudo, né, da impressão digital, de como ele morreu, né? Você descobrindo o que ele foi numa outra vida, quem ele foi numa outra vida, como ele viveu. Entendi. Dá para você trabalhar melhor esse criminoso para ajudá-lo na recuperação ou a entender o caráter dele? Olha, Maria Zilda, tem um caso que eu menciono, ocorreu na Índia, que o indivíduo ele foi assaltado, o ladrão o abordou no caminho e assaltou. Esse indivíduo aliás, ele ia ser testemunha contra esse indivíduo, que era um ladrão, e no caminho esse indivíduo o abordou e o assassinou. Mas para que aquela vítima não fosse identificada, ele cortou as falanges dos 10 dedos das mãos dessa pessoa, né? E essa pessoa que foi vítima, que foi amputado os dedos, ele reencarnou, mas só que ele reencarnou sem os dedos. E o que aconteceu? Logo que menino, ele começou a falar, ele disse que na vida passada ele tinha sido assassinado por aquele ladrão, aquele bandido, que inclusive ele via constantemente um pavor enorme desse bandido.
E quando ele comentou o caso à polícia, a polícia prendeu o autor daquele assassinato da vida passada e na delegacia realmente ele confessou o crime. Então, nesse aspecto, no livro tem vários casos que poderia sim identificar, né, dessa forma. Agora, prevenir, a gente ainda não tem essa possibilidade, né? Por exemplo, essa criatura tem uma característica a esse tipo de violência ou a esse tipo de comportamento. Quem explorou muito essa linha de pensamento foi o César Lombroso, que lançou a teoria lombrosiana, que dizia que o indivíduo já nascia propenso ao crime. Eu fiz uma pesquisa de impressões digitais de criminosos e comprovei realmente que o indivíduo nasce com a impressão digital. Falei muito isso na televisão, na imprensa, chamada verticilo. Então, esse indivíduo, ele já nasce com essa característica e realmente ele tem uma inclinação maior para o crime. E a doutrina espírita não aceita muito esse aspecto, que o indivíduo possa já nascer fadado ao crime, né? Justamente, mas na pesquisa comprovou que é uma verdade. Pode-se perceber a tendência dele, né? Justamente. Muito bom. Como que a gente pode conseguir esse livro? Onde? Esse livro se encontra na Livraria Espírita da Federação Espírita do Estado de São Paulo e também o CD que pode ser adquirido por qualquer pessoa aqui de São Paulo. No Sul é na Livraria Ponto de Luz, em Curitiba, onde também é vendido o livro da Reencarnação e Investigação Científica. Estamos encerrando mais um Repensar. Se você quiser nos enviar uma sugestão, escreva para a gente. repensar@redemundomaior.com.br. Hoje nós comentamos o livro Reencarnação e Investigação Científica. Conversamos com o Dr. João Alberto Fiorini de Oliveira. Nós contamos com a sua sintonia no próximo programa. Até lá!